professor Rosane Cavicchioli Borba, estou hoje aqui em nome da ACPEC, da Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, para falar um pouquinho, né, através de uma palestra, da minha vivência, né, que foram encontros projetivos com familiares de somatos. E, para tanto, nós vamos iniciar hoje esta palestra, né, este relato meu, conhecendo um pouquinho do que é a CPEC, quais são os princípios que a CPEC se fundamenta, o que é a Conscienciologia, quais os princípios da Conscienciologia, né, os pilares básicos, para a gente conseguir realmente entender bem aquilo que eu vou falar e que eu vou relatar para cada um de vocês. Vamos começar então sobre a ACPEC. A ACPEC é a Associação Internacional Independente de Pesquisas da Conscienciologia, né? Se localiza na cidade de Jundiaí, São Paulo, né? É uma instituição independente de pesquisa, estudo e ensino fundamentados prioritariamente na Conscienciologia. É uma associação sem fins lucrativos, é uma escola de Conscienciologia. Para vocês saberem mais, tá? Tem ali o nosso endereço eletrônico do nosso portal e juntamente também nós temos a nossa loja virtual Evolua Up, que vocês vão encontrar um cabedal, um acervo muito grande de livros, de cursos online, cursos EAD, muito interessante para aqueles que estão realmente focados no seu conhecimento, na sua evolução, né? Tentando entender a vida e os fatos que acontecem, né, ao nosso entorno. E vamos começar também com o que é conscienciologia, né? Já que essa ciência, né, a ciência que nós estudamos e que fundamenta também, né, todo o estudo e todo o trabalho da CPEC. Conscienciologia, o termo que foi proposto publicamente em 1981 pelo médico e pesquisador professor Valdo Vieira para definir a nova ciência dedicada ao estudo da consciência. Então, a conscienciologia, ela é uma ciência, ela é uma nova ciência, e ela tem todos aqueles pilares e bases do que é uma nova ciência, principalmente o estudo, realmente, a pesquisa, o embasamento científico das nossas pesquisas, chegando a uma conclusão, com um consenso não somente nosso, também de todos aqueles grupos, daquelas pessoas que hoje estudam a conscienciologia. Então, nós temos também todos aqueles princípios, né, científicos usados pela ciência, é usado na conscienciologia. Por isso, ela é uma nova ciência, porque ela se baseia em fatos e em experimentações. E as principais bases, né, princípios que fundamentam este estudo da consciência, da conscienciologia, são a autoexperimentação, a holossomática, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, a cosmoética e a bioenergética. E a gente vai ver cada um desses conceitos de uma forma muito simples, né? Então, nós vamos começar agora com a consciência. O que é a consciência, né? A consciência somos todos nós. A consciência também é conhecida por ego, por self, essência do ser humano, a individualidade, ou ainda de outras linhas do conhecimento, com o nome de alma e espírito, dentre outros termos, né, em outras tradições espirituais. Autoexperimentação. Um princípio, assim, muito, muito profundo, é um princípio, assim, basilar, não que a conscienciologia traz para nós como um princípio para a gente usar no nosso dia a dia, né? A autoexperimentação se fundamenta no princípio da descrença. E o que é o princípio da descrença, né? Ele diz o quê? Você não deve aceitar uma ideia sem a devida reflexão, mas sim submetê-la a uma análise crítica e racional, seguida da experimentação pessoal, como um recurso fundamental para a comprovação própria daquilo que lhe foi informado e assim podendo verificar se faz sentido ou não para si. Então, o que a conscienciologia nos induz à reflexão, né? Nós temos que refletir, né? Nós temos que ter as nossas próprias vivências e as nossas próprias conclusões. Isso é importante. A reflexão é algo fundamental no nosso dia a dia, na nossa vida, seja na nossa vida aqui, onde nós chamamos de intrafísico, como
encarnados, ou no extrafísico, como desencarnados ou dessomados, que nós chamamos na Conscienciologia. Este conceito está no livro, né, Assistência Energética Planetária, APROCIM, tá? Que a APROCIM é uma técnica há mais de 20 anos, efetuada pela ACPEC, que reúne um grupo de pessoas, de pesquisadores voluntários, né, pesquisadores da Conscienciologia, após terem uma formação, né, eles se juntam neste grupo e fazem a chamada exteriorização energética juntamente com o auxílio e o amparo dos amparadores extrafísicos. E quem são os amparadores extrafísicos? São os mentores espirituais, ou mesmo anjo da guarda, como algumas pessoas falam, né? Concebem dessa maneira. Então, é um trabalho que visa o quê? É um trabalho que visa a limpeza, que visa trazer essas consciências que já foram, que já estão dessomadas, desencarnadas, que estão do outro lado, obnubiladas, estão ainda com esses resquícios do mundo físico, né? Ou que acham que ainda estão neste plano, conseguir trazer a lucidez para essas pessoas, né? Para essas consciências extrafísicas. Então, este é um grande trabalho da APROCIM e que envolve também todo um grupo de amparadores que nos dão auxílio e amparo, e entre outras coisas, né? Isso tudo visa o quê? A reurbanização energética. É simplesmente nós tentarmos ajudar, né, nesses bolsões que se formam muito perto do planeta Terra, com realmente consciências assim, com muito pouca lucidez, né? Claro que o assunto é bem mais vasto, bem mais profundo do que eu estou colocando aqui. Para tanto, nós temos o nosso livro, né, Assistência Energética Planetária, que também você pode adquirir no nosso portal, na nossa lojinha Evolua Up, e é muito interessante este trabalho que a gente faz. É um trabalho que nós fazemos assim com muita dedicação, com muito amor, porque ele está dentro da nossa programação existencial. A assistência é uma das coisas principais para nós da Conscienciologia, da ACPEC, que trabalhamos na APROCIM, como aproximadores. Então, para nós conhecermos um pouquinho, compreendermos um pouquinho, né, o fenômeno da projeção da consciência, ou projeção consciencial, né, que é um tema da minha palestra, que através desta projeção eu consegui ter encontro com pessoas dessomadas da minha família, pessoas desencarnadas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é projeção consciencial, né? Que é a projeção consciencial, primeiramente, eu quero deixar claro que é um potencial, né, parapsíquico que todos nós temos, tanto nós consciências que estão aqui no intrafísico, nós agora neste momento, vivendo neste mundo físico, como também consciências dessomadas, chamadas de consciência, né? Todos se projetam, independente de você estar neste plano, tendo a sua vida aqui, como você já ter desencarnado ou mesmo dessomado, né? Então, é um potencial parapsíquico que cada um tem, que cada um carrega, né? Só que realmente a gente está um pouquinho longe disso, e é uma coisa assim, é algo ao nosso alcance, porque é algo nosso, né? Mas que a gente, às vezes, por falta de informação, por falta de orientação, conhecimento, não chega a conhecer realmente os aspectos deste potencial e como ele deve ser aproveitado, né? Para nós entendermos, né, a vida, entendermos a multidimensionalidade, e é, assim, uma coisa maravilhosa, porque a projeção consciencial, ela nos traz um cara a cara com o mundo espiritual, com a verdadeira vida, né? Então, assim, é uma coisa maravilhosa, realmente, da gente conseguir, né? Então, para a gente conseguir entender o que é projeção consciencial, eu vou começar falando um pouquinho, né, que é preciso entender a consciência, né, que possui diversos corpos ou veículos de manifestação que se interpenetram e coexistem em frequências energéticas diferentes.
né? Então, nós temos a consciência, né, que foi aquilo que eu já tinha colocado, aquele conceito que é eu, você, o self, o ego, a alma, o espírito, né? E a consciência, né, para ela se manifestar, né? Por exemplo, nós que estamos agora no plano físico, nós precisamos do quê? A primeira coisa é do corpo físico, né? Então, é o soma, né, que é a nossa manifestação aqui no plano físico, este corpo, né? Nós precisamos de um psicossoma, que é o plano astral, né? É a emoção, é o nosso corpo emocional, né? E depois o corpo mental, também chamado de mental soma, né? Que seria o plano mental, o plano do pensamento, né? Então imagine estes três corpos coexistindo juntos, né? É nós aqui, né? O corpo mental, né, dentro do psicossoma, né, que é uma cópia exata nossa, exata do nosso corpo físico, só que é o nosso corpo, é um corpo energético, né? E este corpo acoplado ao corpo físico. Então é nós aqui. Se nós, por exemplo, nos desacoplarmos um pouco, né? O que que é desacoplar? É, o corpo físico aqui e o psicossoma, ele começa a sair um pouquinho. Quando ele começa a sair um pouquinho, né, você fica desacoplado, né? Então te dá aquele sono, começa a te dar aquela preguiça e você dorme. O que é o dormir? É o desacoplamento destes dois corpos, né? O psicossoma que carrega o corpo mental, né, do corpo físico. Agora, a holossomática, né? Então, a conscienciologia admite a existência de vários corpos nominados veículos de manifestação da consciência, VMC, aquilo que eu tinha falando. Então, a holossomática, ela estuda o quê? Os corpos de manifestação da consciência. Nós, né, como eu referi antes, como consciências encarnadas, precisamos do nosso corpo físico, porque nós estamos no plano físico, então nós precisamos ter um corpo físico, né? Então, este corpo está interpenetrado pelo psicossoma e pelo mentassoma. E aqui nós temos, nessa figura, nós temos aqui, ó, uma, uma explicação, né, sobre o sono. O que que é o sono? É o corpo físico que está deitado na cama. Então, pensem aqui que é uma pessoa dormindo no sono. O corpo físico, né? Então, aqui o que que eu tenho? Um desacoplamento do corpo físico, né? Dos outros corpos, né? Dos outros dois corpos desacoplados, né? Do corpo físico. Então, eu tenho soma, eu tenho o energossoma, né? Que o que que é o energossoma? O energossoma é aquela nuvenzinha energética que está junto ali, ó, a exata cópia do nosso corpo físico, e como eu falei, é o psicossoma, uma exata cópia do nosso corpo físico. E o energossoma, eu sempre gosto de chamar ele como uma interface energética, é como se fosse uma colinha que fosse juntar, né? O mental soma, que está ancorado no psicossoma, ao corpo físico. Então, é um sanduíche, né? Imaginem este recheio sendo o energossoma, essa interface energética. O energossoma, eu quero frisar que ele não é um corpo, ele é simplesmente uma interface energética, ele não é um corpo de manifestação, a gente não se manifesta pelo energossoma, né? Ele apenas serve como essa colinha. Aí nós temos o quê? O psicossoma, né, que é o nosso corpo astral, vamos dizer, né, nosso corpo emocional, né, o próprio nome diz psicossoma, o corpo das emoções, e depois nós temos o mental soma, que é a sede da nossa consciência, que vocês podem ver que é aquele pontinho de luz ali dourado, né, que está ancorado no chamado paracérebro, que seria a cabeça do psicossoma. E aqui nós temos o quê? O cordão de prata. O cordão de prata, ele é um emanado de filamentos energéticos, né, interligados, que estavam embutidos no corpo físico. Na projeção, então, quando sai do corpo, deixamos o corpo físico e nós saímos, todos esses filamentos energéticos que estavam embutidos no corpo físico, né, que fazia aquela condensação, né, em toda a extensão, eles se projetam simultaneamente,
né, e se reúnem. E nós, numa projeção, que é uma saída, né, desses dois corpos, que é o psicossoma, que é um corpo mental soma, né, nós somos ligados ao corpo físico através deste cordão de prata. Né? Então não tem aquela coisa que as pessoas pensam, ah, se eu sair do corpo eu vou morrer, não vou conseguir mais voltar. Não, você está ali amparado pelo cordão de prata, não tem como você não voltar, né? Quando acontece a dessoma, que é a morte física, o que que acontece? Ao irrompimento deste cordão, aí realmente você não volta mais, você vai para o extrafísico, né? Mas aí é outro caso, é uma coisa totalmente diferente. A multidimensionalidade, né? A multidimensionalidade, ela estuda as várias dimensões que a consciência pode se manifestar. Então, nós nos manifestamos no plano físico, como nós estamos agora aqui, que eu estou falando com você, nós estamos no plano físico, como também no extrafísico, né? Então, assim, por isso esse estudo, por isso que quando nós nos projetamos aonde? Nós vamos para o extrafísico. Aqui nós temos a nossa figura aqui, né? De uma pessoa dormindo, né? E está projetada, ó. O psicossoma dela, o corpo físico está planando, né? Pode ficar aqui neste quarto, assim como pode sair, pode ir para outras dimensões, né? Ou simplesmente ficar aqui, ou simplesmente ficar também pairando em cima do corpo físico, né? Mas esse é um assunto realmente, muitas facetas, é um assunto profundo, então eu estou passando aqui realmente rapidamente só para nós termos um pouquinho de entendimento. E a multi-existencialidade, que também é um dos outros pilares da Conscienciologia, né? A Conscienciologia reconhece, estuda a série de vidas intra e extrafísicas alternadas e sucessivas que a consciência vivencia em seu processo evolutivo. O que quer dizer isso? A questão da reencarnação, da desencarnação e da reencarnação, como o pessoal conhece, né? Falando por esses nomes, né? Esses substantivos, né? Então, a conscienciologia estuda a multiexistencialidade, né? As minhas retrovidas, as minhas vidas passadas, né? Eu desencarno, né? Dessomo, aí eu passo um tempo no extrafísico, aí eu volto de novo, eu renasço, eu ressomo, né, para ter novas experiências, né, para alavancar realmente a minha evolução, e assim nós vamos indo sucessivamente até nós conseguirmos chegar a um patamar X de evolução e de entendimento e de lucidez consciencial, que realmente a gente não reencarna mais, a gente não ressoma mais no plano físico, né? Mas a evolução, ela vai continuar, né? Então, assim, ó, a gente sabe que a evolução ela é infinita, mas o que vem depois, até então a gente não sabe, né? Nós não temos ainda nada palpável em relação a isso, mas a gente sabe que a gente chega a um patamar realmente que a gente simplesmente, a gente não se manifesta mais no plano físico. A consciência não precisa mais deste envoltório físico e também do psicossoma muitas vezes, chega a um patamar que nem mais o corpo das emoções a gente necessita mais, a gente descarta ele e aí a gente só fica com o mental só, que é o corpo mental. A bioenergética, né, que estuda as formas de energias vitais e sua interação nos relacionamentos interconscienciais, entre consciências, né, quando nós estamos falando com alguém, nós estamos o quê? Emitindo energias, né, e nós estamos absorvendo também energia dessa outra pessoa que está nos escutando, e assim nós vamos, né? E essa interação energética não acontece somente com pessoas, acontece com lugares, acontece com animais, né? Muitas vezes a gente chega num local, não se sente muito bem. Por quê? Porque a gente já tá conseguindo captar a energia daquele local.
né? São as formas, pensamentos que estão ali, né? E tudo que foi vivenciado, né? Que foi feito dentro daquele local, né? E assim também é com pessoas. Às vezes tem pessoas que nos fazem muito bem, que são nutritivas, né? Que realmente a gente, que coisa boa conversar com ela, me sinto tão bem. E outras pessoas não tanto, né? Isso depende da qualidade da energia de cada um. Obviamente, quando a gente é um pouquinho mais sensível, a gente consegue sentir, captar mais essas energias, né? E aí que daí nós precisamos ter um estudo realmente bem profundo para conseguir nos defender também dessas energias e conseguir assistir as pessoas, né, que estão realmente com aquela energia densa. Né? Mas, para tanto, precisamos de um conhecimento, precisamos de um estudo, de pesquisa, e isso tudo também a gente aprende nos cursos da ACPEC. E agora vamos, né, aos relatos, né, o objetivo da minha palestra, né, esclarecer através dos relatos projetivos autovivenciados, né, que eu tive, a possibilidade de encontro com familiares dessomados, com familiares realmente que desencarnaram, que dessomaram, que foram para o plano extrafísico, né? Então, eu vou começar com os relatos, né? Na realidade, a projeção consciencial, né, que é essa saída do corpo físico, né, que a gente sai, se projeta geralmente à noite, né, quando a gente dorme, mas também pode ser de dia, só que para isso você precisa dormir, né? Claro que a gente pode se projetar também, mas lucidamente, mas tem que ter uma desconhecência também, daí já é outro processo, né? Então, assim, foi em 1999, né? Nós tivemos o falecimento do meu pai, né? Meu pai, ele teve uma doença muito comum hoje em dia, né? Que foi câncer, né? E o meu pai estava no hospital, ele já estava em fase terminal, passou 4 dias no hospital, né? As 3 últimas noites, quem passou com ele fui eu. E E aí, só que o meu pai, ele nunca soube com certeza, efetivamente, o que ele tinha, né? Ele começou com um câncer de próstata que se espalhou pelo corpo todo. A gente tentou o tempo todo, né, dizer para ele que ele estava com um processo grande de uma outra doença, mas que não era câncer. A gente tentou, sabe, sempre poupar ele disso, né? E os familiares entenderam por também não fazer quimioterapia. Então, o meu pai teve nesse tempo todo uma sobrevida muito boa. Ele só veio quando realmente ele sentiu os efeitos, né, que a doença realmente tomou o corpo dele todo, foi num curto espaço de tempo e o meu pai ele somou, né? Então, eu passei as 3 últimas noites, né, do meu pai, né, da vida intrafísica dele no hospital. E na terceira noite, eu me lembro que o meu pai perguntou para mim. Ele chegou assim, como ele nunca teve certeza. Ele achava que tinha, né, câncer, mas ele nunca teve certeza, porque a gente sempre escondeu, né? Quando ele falava, eu acho que eu tenho câncer, a gente falava, tu novamente, né, pai, com essas ideias tuas aí, né, pessimistas, não é nada, né? E daí nós inventávamos alguma coisa, né? Aliás, nós dizíamos que era osteoporose profunda. Era isso que a gente dizia, né. E aí eu me lembro que na terceira noite, né, eu estava sozinha com ele e ele chegou, ele estava lúcido, né, e ele chegou e perguntou assim para mim: "Me diz uma coisa, isso que eu tenho aqui é câncer, né?" Ele perguntou para mim, porque até então ele estava lúcido, estava tomando morfina em dose oral, né. E ele disse sinceramente para mim, não mente para mim. E eu simplesmente não falei nada, eu só olhei para ele e sorri, né. Ou seja, eu consenti. Aí ele chegou para mim e falou assim: "Então não adianta mais nada? Para que tudo isso aqui? Não adianta mais", né. Aí nós seguimos a noite, ele dormiu, ele acordava, às vezes tinha dor, dava um remédio novamente, né. E aí nós conversávamos também à noite, quando ele ficava sem sono, a gente conversava, depois que dava um remédio, ele pelo menos ele ficava uns 10 minutinhos, assim, sem antes pegar no sono, e assim nós fomos indo. Pela manhã, nessa terceira noite passou, eu fui para minha casa, na quarta noite, né, no quarto dia eu retornei ao hospital, fiquei com ele, né, eu mais a minha irmã mais velha e meu irmão também. E nessa quando eu cheguei lá, o meu pai já estava realmente, simplesmente com remédio e ele
Ele estava simplesmente só dormindo, era só remédio que davam para ele, né, porque não tinha mais o que fazer. Aí tá, aí de manhã, era mais ou menos umas 6h30, eu me retirei do hospital sabendo que meu pai iria dessomar naquele dia, eu tinha certeza absoluta, né, porque era visto, né. E fui para casa, né, e cheguei em casa, até meu marido perguntou: "Tu não vai dormir?" Eu disse: "Não, porque o pai vai falecer, o pai vai falecer daqui a pouco", eu tinha certeza disso, porque a gente sabe, né. E dito e feito, 7h30 ligaram, né, minha irmã ligou dizendo que o pai tinha falecido, tudo bem, tá, o pai faleceu, foi aquela coisa toda, né, a família, mesmo sabendo que era uma doença terminal, ficou muito triste, né, a gente teve a nossos momentos de tristeza, né, não de revolta, de tristeza, né, e assim foi indo, né. E a minha mãe ficou abalada um pouco, mas a gente sempre vai se renovando, aquela coisa toda, porque a minha mãe era espírita kardecista, então ela tinha já uma noção das coisas, ela entendia, né. E eu sempre pensando, né, como estaria meu pai, né. Mas eu nunca fui uma pessoa nessa época eu não tinha muito conhecimento da conscienciologia e nem sabia nada sobre a projeção consciente. O que eu sabia seriam com os encontros, né, que se tinha, que o espiritismo kardecista falava, os encontros espirituais, né. O kardecismo falava isso. Mas eu, assim, foi algo, assim, que passava batido para mim, realmente. Não estudava, não tinha noção realmente do que era a projeção, né. Aí eu me lembro que uma noite, né, eu dormindo, né, depois eu fui ver que eu estava em projeção, e eu entrei num local que parecia um hospital, isso mais ou menos depois de uns 3 ou 4 meses do falecimento do meu pai, né. Eu me lembro que eu fui entrando e aqui tinha uma penumbra e aquela penumbra foi se dissipando, aí eu fui chegando perto dele, assim, e ele olhou para mim e sorriu e falou, assim, mentalmente: "Tô aqui", uma felicidade grande. E eu olhei para ele e eu vi que o abdômen dele estava um pouquinho inchado, né, e eu ainda pensei: "Mas por que que está inchado se não estava inchado antes do falecimento, né?". Na época eu pensei isso, foi uma dúvida que eu tive. E ali realmente a minha projeção até então foi o que eu me lembro. Não quer dizer que ela acabou ali, mas eu voltei para o corpo físico e voltando para o corpo físico foi o que eu consegui me lembrar. Mais tarde, eu pesquisando e vendo, né, que sempre me ficou aquela coisa daquele abdômen inchado, né, meu pai, eu pensei: "Bom, claro, meu pai ele foi amparado, ele estava num hospital extrafísico, por quê? Porque ele estava ainda, né, por hábito, sentindo alguma dor, mas ele não tinha mais o corpo físico e não tinha como não sentir dor, mas ele estava condicionado. Então, por isso aquele enxume, é como se aquela energia toda do corpo físico, da doença dele, estava ainda no corpo dele e essa parte do abdômen inchou, né. Então era simplesmente por ainda estar com resquício ainda do plano físico, mas o bom de tudo que eu pensei: "Se ele está num hospital, meu pai está amparado", né. Esta foi a primeira projeção que eu tive com meu pai. Passou-se muito tempo, aí depois eu tive uma projeção, né, que eu estava com a minha mãe e adentrei numa casa com um extrafísico, né, e lá meu pai estava, né. Era uma casa muito simples, né, eu não me lembro como era por fora, mas por dentro eu me lembro que tinha um banco, né, e eu sabia que tinha alguém sentado naquele banco. E este alguém eu tinha certeza que era um amparador extrafísico, né. E eu me recordo, né, que o meu pai conversando com a minha mãe, e eu tive a visão de uma pia, né. E eu olhei aquela pia, era uma pia branca, e eu cheguei assim: "Mas uma pia?", né, fiquei pensando: "Mas não tem torneira". E o interessante, quando eu cheguei perto dessa pia, né, simplesmente
A água, ela surgiu como se ali tivesse uma torneira. No lugar da torneira, a água surgiu. No momento que a água surgiu, a pia, eu olhei, ela era branca, ela encheu de rosas, de imagens de rosas, como se fossem desenhos. E eu, meu Deus, que coisa linda! E todo esse tempo eu sentia a presença desse amparador, que eu não via, mas que estava ali sentado, né? Então, qual é a conclusão que eu tiro disso, né? A questão da assistência do meu pai no extrafísico. Primeiramente, ele dessomou, né? Ele teve a assistência, ele foi para um hospital e depois, né? Com certeza, ele tirou todos aqueles resquícios, aqueles vestígios, né? Aquelas tudo aquilo do intrafísico, talvez as lembranças, aquelas coisas todas que a gente carrega, né? Ele já estava livre daquilo. E ele estava nesta casa, né? Estava lá juntamente com o amparador. Outra conclusão que eu tive, que essas duas projeções que eu tive, que eu estou falando aqui com o meu pai, né? Foram lastreadas, elas foram gerenciadas por amparadores, né? Então, vocês, dá para ter uma noção e uma reflexão do que é o mundo extrafísico, o que é o trabalho dos amparadores, o que é a multidimensionalidade, o que é a extrafisicalidade, né? E outra coisa que eu pontuo é a importância de nós, quando nós temos os nossos entes queridos dessomados, desencarnados, né, de nós simplesmente emanarmos sempre boas energias. Podemos ter o nosso luto, ficarmos tristes, né, pela saudade, sim, mas não deixarmos nos tomar pela revolta, sempre exteriorizar boas energias, porque eles sentem, isso ajuda muito eles. Muito, muito, assim como ajuda nós, né? Porque os amparadores veem nós também como um instrumento dentro desse maxi mecanismo para prestar assistência. E isso não só fazer com os nossos familiares, mas a todas aquelas pessoas que a gente conhece e que já não estão mais neste plano. As pessoas precisam de orientação, elas precisam de energia, independente do plano que elas estiverem. Eu preciso também de orientação e eu preciso de energia. E eu busco isso através das minhas pesquisas, dos meus livros e também com a ajuda dos amparadores e também com o trabalho meu dentro da CIBEC. Por isso que eu estou lá também. Né? Então vocês veem a riqueza desse potencial que todo mundo tem, que é a projeção da consciência. Então eu me projetei, né? Mas foi algo assim que eu nunca imaginei, né? Depois, estudando, eu fui ver, não, mas isso realmente é uma projeção. Porque na época eu sabia, é um encontro espiritual, eu tinha certeza disso, porque eu tinha certeza daquilo que eu vi, daquilo que eu senti. Realmente, eu estava lúcida, né? Mas aí eu fui estudando mais a fundo a projeção consciencial. O que é a projeção consciencial? Que a conscienciologia estuda muito, muito, muito. Por quê? Porque através da projeção consciencial nós conseguimos sair do corpo à noite. Né? E a gente olha, às vezes, consegue olhar para o nosso corpo dormindo e temos a certeza que nós não somos aquele corpo. Nós temos a certeza que nós somos consciência, que nos manifestamos através daquele corpo. Então, isso muda muito a nossa vida. E, além disso, a projeção faz com que a gente tenha contato com seres extrafísicos, com amparadores. Nós visitamos outros lugares, outras dimensões e às vezes até outros planetas em que nós chamamos de exoprojeção. Né? Isso aí é possível? É possível. Nós temos vários relatos em livros, né? E de pessoas também, né? Pessoas abalizadas realmente no assunto que nos relatam isso. Né? Então, com relação ao meu pai, eu só tive depois uma terceira vivência que não foi uma projeção, né? Já tendo essas duas, eu fiquei muito feliz porque eu sabia, meu pai já deve estar trabalhando no astral, foi o último pensamento que eu tive com ele antes de encontrar ele no meu trabalho juntamente na Procim.
né? Meu pai estava presente lá. Meu pai chegou e ele simplesmente eu vi o rosto dele, né, no meu plano mental, na minha mente, através de clarividência, e ele sorriu para mim e eu pensei: "Meu Deus, o meu pai aqui, o que que será que está acontecendo?". Mas ao mesmo tempo, ele trazendo uma pessoa, uma concierge junto, né, para receber energia, para ser assistida. Eu olhei esta concierge, né, e eu não conseguia ver direito o rosto, porque às vezes é muito difícil da gente ver o rosto nitidamente. E ele parecia, né, com o meu irmão, que eu tenho um irmão só por parte de pai do primeiro casamento do meu pai, que dessomou também no mesmo ano do meu pai. E eu ainda pensei: "Meu Deus, depois de tantos anos", que meu pai faleceu em 1999 e ele também, o meu pai trouxe ele para assistência, quer dizer que ele estava precisando de ser assistido, de assistência durante todo esse tempo, e eu simplesmente comecei a exteriorizar energia, 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 e aquilo foi sumindo e com certeza os amparadores conseguiram que levar ele, fazer com que ele tivesse, através da minha energia, né, os amparadores conseguiram chegar até ele, né, e conseguiram dar um traço de lucidez nele para que ele fosse encaminhado ao local que precisasse, né. Então, olha só, viu meu pai já trabalhando no astral, trabalhando no extrafísico, isso me deixou mais contente ainda. Depois disso, né, eu não tive mais experiências com meu pai, foram 2 projeções realmente, e depois na ACPEC, né, ele já trabalhando também em assistência, né. Depois disso, casualmente, né, depois dessa última experiência que eu tive com meu pai dentro da APROSIM, né, a nossa técnica energética semanal, depois de 3 ou 4 dias, não me recordo muito bem, eu vim a saber que tinha falecido o filho desse meu irmão. Eu achava que era esse meu irmão, que tinha falecido em 1999, não, mas tinha sido o filho dele. Eu sabia que o filho dele estava doente, estava com câncer terminal no fígado, só que eu não sabia que tinha falecido. E os 2 eram muito parecidos. Então, o meu pai não veio trazer o filho dele, ele veio trazer o neto dele. Então, olhem só a ajuda que a gente recebe também desse pessoal, dessas consciências extrafísicas que foram os nossos parentes mais próximos e de outros também, quando eles conseguem ter lucidez lá do outro lado. Eu quero deixar bem claro que a gente não se separa de ninguém, a gente não perde ninguém, nós nos separamos momentaneamente. Este fio de amor, de afeto, ele não se rompe, ele continua para sempre. Então isso eu quero deixar bem claro para todos que tiveram, que passaram por essa experiência, tá. Outra coisa que eu quero deixar claro é que, às vezes, as pessoas em estado terminal, né, elas decidem desistir. Foi o caso do meu pai, quando ele disse no hospital: "Então não adianta mais nada, para que tudo isso aqui?". Ali meu pai desistiu. Quer dizer que os fios que prendiam ele, a matéria, já estavam rarefeitos, né, estavam muito soltos devido ao próprio enfraquecimento físico, né, porque a tendência é o quê? É o psicossoma já começar a sair, né, então fica tudo muito solto, né. E ali realmente ele teve consciência que não tinha mais, então, ou seja, ele não teve freios, né, nada que pudesse deixar ele apegado ao corpo, né, ou seja, disse: "Não, chega, não adianta mais nada", né. Então isso aí é uma coisa importante, né, da gente observar nas pessoas que estão em morte terminal, né. Foi o caso do meu pai, também tive outras vivências, né, de outras pessoas que também fizeram a mesma coisa. Agora a minha segunda, experiência, né, porque como eu falei que o título eram Familiares Dessomados, é também com relação ao meu irmão. Eu tive um irmão, né, um irmão menor, chamado Fernando, e ele era 5 anos mais novo que eu, né, e no mesmo ano do meu pai, né, após 3 meses do falecimento do meu pai faleceu em junho, né, de 1999, este meu irmão, ele teve um acidente, né,
aos 27 anos de idade na época, em 1999, e ele foi um acidente fatal, moto, e ele veio realmente a deixar o corpo físico, né, abruptamente. E aí realmente, foi algo, assim, estarrecedor para a família toda, porque nós estávamos ainda, né, tentando naquele ainda luto ainda, entre aspas, né, do pai, aquela coisa toda, né, tentando levar a vida, né, sem com a ausência do meu pai. De repente nós tivemos o nosso irmão com aquele falecimento fatal, e eu, casualmente eu estava junto com ele, né, quando aconteceu o acidente. Eu estava de carro atrás, ele estava de moto, né, e ali realmente ele caiu, né, foi uma queda brutal, né, a moto era uma moto muito potente, né, e a moto realmente ela jogou ele, né, de uma forma tal que foi morte instantânea, né. E então era um irmão, assim, que basicamente se criou pequenininho junto comigo e eu cuidava dele. Nós tínhamos um um elo, assim, muito próximo, nós éramos muito próximos, assim, eu e ele, né. Então para mim foi um baque muito grande. Realmente eu ali, eu senti, realmente senti muito, porque eu vi tudo aquilo, né. Basicamente, o último suspiro dele foi nos meus braços, né. É um relato um pouquinho pesado, né, gente, isso me emociona um pouco também, mas, aí todo mundo estarrecido com aquilo, né. Ah, aí o que que a gente pode fazer, né? Vamos aceitar as coisas, né, não vamos nos revoltar, vamos aceitar. Nós não podemos, nos revoltar contra algo que a gente não pode mudar, né, e jamais também iríamos nos revoltar, né. E aí eu me lembro, na terceira noite, né, eu tive uma projeção, e e eu também entrei, tem sempre aquela penumbra, né, eu vou entrando assim, vou, né, entrando, e aquela penumbra ela vai se dissipando e eu consigo ver a imagem. Eu me deparei com ele estava realmente irreconhecível, ele estava extremamente transtornado, a face dele estava escura, mas por quê? Pela densidade energética da revolta dele. Ele chegou para mim, olhou para mim e disse: "Tu viu o que aconteceu comigo? Tu viu o que aconteceu comigo?" Por 2 vezes. Quando eu entrei naquele ambiente, eu senti um baque muito grande em todo o meu corpo, ou seja, em todo o meu psicossoma, porque eu estava lá, deixei o corpo físico, estava de psicossoma. E aquilo entrou por todas as partes, assim, foi uma emoção, foi uma energia muito densa, né. Era um lugar um pouco escuro, né, uma penumbra escura, e aquilo assim, eu tive aquele baque, né. Ele falou isso pra mim e eu vi juntamente com ele, era um rapaz muito, muito bonito, né, ele tinha um rosto, assim, né, um rosto sereno, ele tinha o cabelo um pouquinho comprido, um cabelo claro, e ele estava com uma roupagem, assim, muito muito jovem, muito jovial. Aí, o que que aconteceu? Obviamente eu voltei ao corpo físico somente com estas lembranças, né, quero deixar claro, quando eu vi esta consciência ao lado dele, este moço bonito, eu tive, assim, uma impressão boa, porque ele me passou através do olhar dele, uma impressão muito boa, e ele estava ao lado do meu. Aí eu voltei ao corpo físico. E o que eu me lembrei foi isso. Não quer dizer que eu não tenha falado com ele, mas simplesmente, às vezes, as lembranças ficam muito difíceis, porque nós estamos tendo uma experiência não com este cérebro, nós estamos tendo uma experiência com o nosso mental soma, né, que está ancorado no nosso psicossoma, né, não é com este cérebro aqui. Então, quando ele retorna, a gente perde muitas informações, né, e às vezes também perde todas as informações. E aí, isso aí, eu vim com toda aquela impressão, me deixou muito abalada. Eu fiquei pensando durante muito tempo quem era aquela concierge que estava junto com ele, né. Aí depois, com o tempo e com o estudo, né, por isso que o estudo e a pesquisa é importante, e as impressões que eu tive e que eu guardei daquela consciência, daquela concierge, foi que
Era um amparador que estava transfigurado o seu psicossoma, ou seja, com certeza ele se colocou numa posição, em uma roupagem jovem, numa face jovem, com os cabelos jovens, para quê? Para conseguir ter acesso, né, ao meu irmão que estava o quê? Obnubilado, porque ele estava realmente, com certeza, na baratrosfera, o que a gente pode chamar de umbral, naquele momento, naquele primeiro momento. Por quê? Ele não tinha, devido à revolta dele, à morte que ele teve trágica, muito abrupta, você simplesmente ser jogado para fora, assim, de uma hora para outra do seu corpo físico, na sua juventude, é uma experiência que não deve ser muito boa. E eu creio que esta concierge, pela energia emanada, era um amparador que estava esperando eu falar com ele, né? Ele, com certeza, esta concierge me levou até ele para que eu conseguisse falar um pouquinho com ele, né? Para este amparador conseguir chegar e ajudar, né? Eu tenho certeza disso. Aí passou-se o tempo, depois de uns 7, 8 meses, eu tive uma nova projeção com ele, e nessa projeção eu me lembro que eu tive um encontro, né, com ele, já em outra dimensão. Era um lugar claro, né? Eu me lembro só disso, era um lugar claro. Ele estava com a face serena e ele chegou e me deu um abraço muito, muito forte. E eu cheguei e ainda falei assim para ele: "E a tua perna?" Porque ele tinha feito várias fraturas e tinha feito uma fratura exposta. E eu, inocentemente, eu perguntei: "E a tua perna, como está?" E ele disse, abraçado em mim: "Eu não quero mais falar sobre este assunto. Isto passou", né. E aí, as minhas lembranças da projeção, elas terminaram aí. Mas ficou em mim que realmente ele tinha sido socorrido. Ele saiu daquele lugar, que era o lugar que ele poderia estar naquele momento, porque nós somos atraídos energeticamente, né? Depois que a gente dessoma para lugares que são compatíveis com o nosso corpo energético, né? Com o nosso psicossoma, com as nossas emoções, com todo o nosso modo de vida. Não adianta, nós somos automaticamente atraídos, né. Então, por isso que a morte, a dessoma, você muda de dimensão, mas você continua a mesma pessoa. E essa mesma pessoa que você continua tem um plano que vai atrair. É só, por exemplo, você imaginar para onde você vai, dá uma olhadinha em quem são as pessoas que te rodeiam, quais são as tuas atitudes, do que tu gosta, o que tu faz, porque lá do outro lado, você também vai ser atraído por outras consciências que estamos encarnados, que têm mais ou menos a mesma energia sua, né? Então a gente já tem que pensar nisso, né? Então, essas foram as minhas autovivências projetivas com os meus familiares dessomados. O meu irmão, este infelizmente foi meu último encontro com ele, que eu lembro, e não quer dizer que eu não tenha tido outras projeções, infelizmente eu não tenha lembrado, não tenha conseguido fixar, trazê-las e fixar, né, no meu cérebro físico, né, porque isso tem até técnicas, né, para a gente conseguir trazer, né, essas experiências todas, né, para que não se percam, porque são, assim, realmente experiências maravilhosas, né. E eu quero deixar, né, para vocês a seguinte mensagem, né, que eu já tinha falado antes, né. A gente não perde ninguém, realmente, a gente só fica um tempo sem ver essas pessoas, mas não quer dizer que às vezes as pessoas não estejam, assim, bem pertinho de nós, e que a gente consiga sempre prestar assistência a essas pessoas, sempre pensar bem nessas pessoas, sempre emanar energias positivas, energias de gratidão, isso do fundo do nosso coração, sinceramente, sem aquela coisa: "Ah, mas fez isso para mim". Não, isso já passou, né. Porque a gente um dia vai estar lá também, né, e vai ser tão bom quando as pessoas aqui puderem emanar energias positivas e serem gratas por tudo aquilo que a gente deixou, né. Então, a minha palestra, né, ela vai terminando por aqui, mas antes, tá, eu quero deixar uma dica de um filme, que é um filme muito legal,
né, que chama-se Amor Além da Vida, né, que teve como protagonista o ator Robin Williams, né. Este filme, se eu não me engano, ele é de 1998, é um filme muito bom, que ele traz algumas coisinhas, assim, que a gente estuda dentro da Conscienciologia. É um filme, assim, maravilhoso, que faz com que a gente reflita muita coisa. E outra coisa, para quem quer se aprofundar no assunto, sobre as projeções da consciência. Tem este livrinho aqui, ó, do professor Valdo Vieira, Projeções da Consciência, que é o relato projetivo do professor Valdo. Por anos e anos ele fez esse diário dele, né, diário das projeções, em que ele anotava todas as projeções. Então é um livro muito legal, né? Depois nós temos também, ó, um livro muito bom sobre a APROCIN, assistência energética planetária, para quem quer realmente, né, se aprofundar nessa questão das reorganizações, na questão da assistência ao plano extrafísico, né, a conhecer o nosso trabalho que a gente faz na APROCIN, né, e esses nossos encontros, que é muito interessante, gente, é muito interessante, assim, porque a gente tem um crescimento muito grande. Este livro está disponível na lojinha Evolua Up, né? Tenho também aqui, eu quero deixar para vocês também, que é professor do livro Projeciologia, do professor Valdo Vieira. Aqui é um tratado dele que fala sobre a projeção da consciência. Agora vocês veem que tem mais de 1000 páginas, né? É um livro muito profundo, realmente é um tratado, né? E é um dos fundamentos basilares, né, da conscienciologia. Né? Então, para quem quiser se aprofundar no assunto, né? E então, essas são as dicas. Eu dei a dica de um filme também, e, por favor, acessem a nossa lojinha. Nós temos também as nossas gravações, né, da nossa técnica energética da Aprocinha, nossa técnica grupal. Ela sai toda semana, segunda-feira, lá pelas 9, 10 horas. Ela já está no YouTube. Vocês também podem assistir quais foram as nossas vivências, as nossas experiências, né, na ajuda no resgate dessas pessoas que estão no extrafísico, necessitando de assistência, né, juntamente com também o amparo dos amparadores extrafísicos, como é este nosso trabalho, as vivências que nós temos, o que que a gente vê, o que que a gente vive ali dentro, né? Então, é interessantíssimo, né? Então, é isso. Eu agradeço muito hoje por estar aqui, por conseguir fazer esses relatos para vocês e que realmente vocês consigam refletir um pouquinho sobre aquilo que eu falei e que sirva também para aqueles que efetivamente têm algumas dúvidas, eu tenha conseguido sanar ou mostrar um caminho para aqueles que realmente estão bem inclinados a essa questão da evolução da consciência. Fico meu muito obrigado aqui e meu grande abraço.